Saudações cafezistas, aqui é o Mustafaga, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Hoje um episódio muito especial, assim como todos, porque eu só trago pessoas especiais aqui. Mas um episódio muito legal, porque a gente veio numa onda de conversar sobre comunicação no episódio... Preciso de uma água. No episódio passado a gente falou com o Marcos, lá da Gin Digital, e aí na semana anterior a gente falou com as meninas do Lazu, falamos de agência, sobre comunicação, sobre publicidade. Na semana anterior a essa, que é a anterior, não sei, Henrique, você sabe essa palavra? Então entenda como a semana antes dessas outras duas. A gente conversou com o Chicão, que falamos sobre sustentabilidade, sobre ESG, e aí eu trouxe uma convidada aqui que não só fala sobre isso, mas assim, com maestria. Então a gente vai aprender coisinhas muito importantes e que, na verdade, foi um aprendizado para mim, eu estou muito empolgado. Antes da gente começar o nosso papo, lembra do Apoia-se, apoia.se/lacafeteria. Pelo preço de um cafezinho por mês, você está financiando o seu entretenimento, você está financiando sua diversão aqui no podcast, nas lives, nas rodas de leitura, em tudo que a gente faz de projeto, que estamos voltando em 2024 com alguns deles. Dá uma olhada lá, se cabe no seu bolso e também se cabe na sua felicidade, na sua alegria, no seu amor, no fundo do seu coração. Vê lá se tá legal para você, beleza? E antes que o meu querido sócio me agrida, eu tenho que falar do 8bits também, que se você é de Brasília e você quer fazer o seu podcast aqui em Brasília e também fora de Brasília, tem muita gente, né não, Ricão? Fora de Brasília, fazendo aqui podcast com a gente. Se você quiser começar, está aqui feito o convite para você vir aqui na descrição, dar uma olhada lá no nosso Instagram, no nosso site e ver também as opções de você fazer a sua produção em podcast aqui em Brasília, beleza? Biomimética, liderança e design regenerativo. Essa é a Carol Freitas. Tem muitos nomes aqui que são novos. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem. Prazer grande estar aqui. Vamos ver como vai ser o trava-língua aí. Pois é, porque a primeira palavra, biomimética, já é um negócio que eu falar 3 vezes deve ser complexo. Sim. E assim, antes da gente iniciar sobre tudo isso, eu queria que você se apresentasse para a galera, né? E talvez começasse a falar sobre a própria biomimética. Show. Então, eu sou Carol, sou brasiliense, né, com muito orgulho. Nasci aqui, fui criada no Parque da Cidade, correndo no Jardim Botânico, na água mineral. Respiro muito do Cerrado, respiro muito do design, da arquitetura da cidade. E isso me fez fazer design, né? Essa paixão pela arte. E quando eu descobri, assim, que, cara, existia uma profissão que junta arte, junta pessoas, junta a cidade... Nossa, é isso que eu quero fazer. Então, fui traduzindo essa Carol em uma designer. E ao longo do processo, né, de design, o encanto que eu tive com o design, veio junto também com uma desilusão de que o design também não respondia tanta coisa. E foi aí que eu tropecei na natureza, né? Foi aí que chegou a biomimética, né? Eu lembro direitinho, assim, de estar... num curso, e era um curso de design também, e eu estava procurando um artigo, assim, uma publicação para um artigo que a gente estava escrevendo, e em uma das revistas científicas tinha uma tagline, assim, um título, né? A natureza responde tudo que as pessoas não têm condição de responder, né? E Nossa, forte. É forte, né? E aí eu, no auge do meu salto 15 ali da humanidade, falei, o que o ser humano não consegue responder? O ser humano é incrível, né? Aquela pessoa que vem do design, a gente já vem carregado, assim, o ser humano é um ser incrível e tal. E isso me chamou para um desafio, né? Então, essa Carol de Brasília, né, que mistura tudo, é também uma Carol que gosta muito de desafio, né? Eu gosto muito de dar esse passo, assim, num lugar desconhecido. E aí, quando eu vi que isso existia, que desafiava minhas crenças, minhas bases, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu dei esse passo e foi uma abertura muito grande, né? Porque o que a biomimética traz, se a gente for falar assim, na teoria, assim, né, mais básica, a biomimética é praticamente você olhar para a natureza e trazer a inteligência da natureza para os desafios humanos, né? Então, é você mudar a lente que você olha o mundo. A gente olha muito a natureza como um lugar de descanso, um lugar de contemplação ou de extração, né? Quando a gente vai lá e tira uma matéria-prima. Mas a natureza também é um lugar de muita inteligência, né? Se a gente fala de produção de energia, se a gente fala de
desenvolvimento alimentar, agricultura, tem uma série de fatores ali que a gente pode olhar para a natureza, se inspirar e trazer isso para os desafios né, humanos. Então, o que a Janine Benyus fez, que é a criadora dessa metodologia, foi basicamente criar um passo a passo para que pessoas não biólogas, como eu, acho que como você também, comunicadores, né, pessoas assim que fecharam o livro de biologia no ensino médio e falou nunca mais, consigam navegar pela natureza e ampliar a perspectiva delas, né? Então, hoje a biomimética, ela tem sido trazida como uma metodologia de inovação em muitos negócios, né? Desde grandes negócios até negócios mais locais. E aplicada em produto, aplicada em regras de negócio. A gente vê CEO, que é a natureza. Então, lógica colocada em ecossistemas, lógicas colocadas dentro da economia, de um estado. Então, ela tem uma variedade muito grande de aplicação. Né? Então, mas basicamente o que a natureza pode ensinar para a gente sobre um tema. Né? Então, existe uma forma de olhar e trazer isso para dentro. Uau, muita coisa. A biomimética, então, ela é mais uma estética, é uma forma de trabalhar do que um conceito. Porque, assim, hoje, pro mais leigo possível que sou eu, chegar para falar e falo, Carol, eu preciso aplicar algo relacionado à sustentabilidade para minha empresa. É mais ou menos isso. Esse é o papo que chega. A biomimética, ela entra como é como se ela fosse uma metodologia dentro da estrutura da sustentabilidade. Assim, a gente tem o tema da sustentabilidade, né? E a sustentabilidade pode ir para inovação, para gestão de negócios, ela pode ir para vários lugares. E aí, vem sempre aquela questão, mas como que a gente faz uma coisa mais sustentável? Quais são os parâmetros? O que é case? Quais são as regras? Né? A maioria do setor da sustentabilidade sofre muito com isso. Que é tipo, se o parâmetro não é um negócio e não é o dinheiro, qual é o parâmetro, então? Né? Então, a biomimética ela é uma metodologia dentro dessa cadeia. Né? Então, ela vai apoiar a dar esses parâmetros. E a dificuldade de entender a biomimética vem justamente disso. Ela é muito transversal. Muito, muito transversal. Então, sim, a gente pode usar a biomimética na forma. A gente pode usar como um atributo estético e até técnico também. Né? Quando a gente pega o Shinkansen, que é o trem-bala japonês. Sim. O trem-bala, ele tinha um formato de bico que toda vez que ele entrava dentro de túneis, ele gerava como se fosse um bolsão de ar. E isso incomodava muito a vizinhança ao redor e os passageiros do trem também. E aí o Eiji, que é um dos engenheiros lá da JR, né, que é a empresa que fez esses trens, ele era um observador de pássaros e ele começou a olhar o martim pescador mergulhando na água, né? O martim pescador, que a gente tem uma versão brasileira aqui, ele tem um diâmetro de bico, né? Tem uma estrutura de bico que faz com que ele mergulhe e volte da água sem espirrar. Né? Nenhuma gotícula, assim, ele tem uma precisão, ele pesca, né? Sim. E, então, ele observando como ele fazia isso, falou assim, se isso funciona ali, talvez funcione no trem. Então, ele faz o cálculo de engenharia, monta o bico, por isso que o bico ele é tão longo. Se você ver as versões anteriores, o bico é curtinho, igual de todo o trem. Ele é um bico super longo, e aí ele conseguiu reduzir totalmente o impacto, né, do ruído do trem-bala, e aumentou a eficiência em 30%. Então, não só foi para a estética, que fica lindo, né, aquele bico. Sim. Mas ele também foi para um lugar, assim, de eficiência da engenharia, né? E isso é uma coisa interessante quando a gente vê da natureza, porque a natureza ela não perde nenhum elemento. Ela tem proposta de valor, ela tem estética, ela tem função e ela tem resultado ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente observa essa cadeia, a gente pode trazer isso para negócio, para produto, para marca. No Nose, a gente tem aplicado muito isso em marca, de levar essas lógicas. Né? Então, tem uma transversalidade muito grande. Né? Qualquer universo, assim, dentro da sustentabilidade, a gente pode trazer a biomimética como um guia. Né? Então, algo que começou como uma observação, hoje é algo aplicável. Isso. E aí vocês buscam regras que estão na natureza, ou características, ou enfim, a própria aerodinâmica do pássaro e coisas relacionadas para criar
criar novos negócios ou aplicar a novos negócios? É isso. É isso que representa a biomimética, então. Isso tem alguma coisa a ver com aquele experimento japonês do metrô, do fungo, que... É um fungo, né? Ele é um blob, né? Em inglês se chama de blob. É o Physarum polycephalus. Né? Não existe um consenso se ele é um fungo ou ele é uma ameba. Então, ele tá ali meio no meio... Mas a gente fala um fungo para simplificar a nossa vida. Né? Mas o Physarum, ele tem essa característica, ele é um ser unicelular. Mas quando ele se junta, né, quando ele vê uma perspectiva de nutriente, né, de prosperidade, de riqueza ali, ele vai se desenvolvendo, né, replicando e criando mais unidades que começam a se comportar como uma coisa só, né? E esses vídeos que estão correndo na internet, eles são incríveis, né? Eu acompanho a Universidade de Hokkaido, né, há muito tempo nesse desenvolvimento, né, deles, e eles são incríveis porque eles levam a gente a questionar muito, assim, como é que uma coisa que a gente não sabe nem definir o que é, que é unicelular, consegue tomar decisão sobre onde é a menor rota de alcançar esse recurso. Pois é, cara, isso é fantástico. Bate com as decisões humanas, que a gente é complexo, tem cérebro, tem relação, alimentado e criado por outros seres humanos por 20 anos para a gente conseguir ter base de pensamento para sobreviver na nossa sociedade. Então, como é que uma coisa dessa faz esse processo de decisão, né? E isso provoca muito a gente em lugares, assim, né? Que a gente fica... Talvez existam inteligências que a gente não participe e que possam orientar muito os nossos processos, né? Esse case, ele é super legal. Cara, eu acho fantástico esse case, porque é dos poucos que eu conheço, né? Mas a simulação feita do ser ali... buscando um bracinho e colocando a perninha e fazendo um negócio assim, você fica... Pô, cara, como que existe consciência pra pensar nisso e a gente aqui, porra, 2 polegares, a gente às vezes não consegue chegar nesse nível de consciência. Pô, é muito incrível. Não que a gente seja humano de burro, mas assim... Ou burro não, humano mesmo, né? Ou humano, exato. Ou somos muito humanos, talvez. Tadinho dos burros. Assim, eu queria muito falar mais sobre a biomimética, mas eu queria voltar uma coisa antes, até para entender se faz parte do seu ecossistema de trabalho. Eu conheci você num projeto que vocês tinham, ou têm, eu não sei, que é o Napkin Talk. Inclusive, o meu MacBook, sem ser esse aqui, o que eu usava, tinha ainda o adesivinho lá do Napkin Talk. E assim, foi... Eu acho que a primeira experiência que eu tive vendo, assim, comunidades conversando entre si, de empresas e tal. Tipo assim, eu não sei quando que foi isso, foi tipo 2015, 14, alguma coisa assim. Acho que por aí. Acho que depois de 16, que o Napkin a gente começou 2016. 16 e 17. Que foi no Casa Park. Sim. Sim, então acho que foi 16. 2016. E eu achei, cara, muito legal. Na época eu conversava muito com o Vitor, né? E aí, pô, eu acompanhei muito tempo lá, o trabalho de vocês, que eu vou ser muito sincero, eu não entendi o que vocês faziam, porque era muita coisa e era muito legal. Eu falei, cara, eles se reúnem, tem outras empresas, tem outras pessoas e tal, etc. Isso, de alguma forma, faz parte do Nous atualmente, assim, vocês utilizam essa mesma estrutura de pessoas juntas, unidas, fazendo coisas e se conectando. Isso tem alguma coisa a ver com biomimética? A biomimética explica isso de alguma forma? Tem super. É interessante. O Napkin Talk, ele tem um pezinho na biomimética, né? Então, a gente se inspirou nas tríades de formigueiros, né? Na forma que eles trocam conhecimento. Né? Dentro de um formigueiro, a transmissão de conhecimento, ela é estruturada em uma líder, né? Uma formiga que é líder, uma formiga que é coletadora e uma formiga que ela é mantenedora do ninho, né? Do sistema. E a gente começou a observar que esse tipo de estrutura se repete também em outros seres, né? Como abelhas, vespas, que são estruturas típicas do que a gente chama de superorganismos, né? Elas se diferenciam, claro, de cada espécie, cada um cria a sua tonalidade, mas ela tem uma linha que se dividir de forma que opere e dependa um do outro.
né, durante os seus processos. O ser humano, ele é um superorganismo, né? De uma forma assim, a gente está aqui agora fazendo essa gravação, eu não faço ideia de quem fez esse microfone, não tenho ideia de quem colocou aqui, eu não sei quem trouxe essa mesa, nem como ela foi posta, eu só usufruo disso. E eu confio que a pessoa que trouxe isso para cá, ela fez isso por um benefício. Ela não fez isso para prejudicar. Então, boa parte do que é feito dentro de um superorganismo é feito para beneficiar o todo. Né? O ser humano trabalha nisso também, trabalha nessa estrutura, né? E aí a gente se inspirou nisso para gerar aquele modelo de conversa, que era sempre uma pessoa que ficava sentada na mesa, que recebia uma dose muito pequena de conteúdo, e a função dela era alinhar o mundo de fora com a pessoa que chegava lá, para falar com ela. Por isso que a gente focava em experiências práticas, né? A gente sempre orientava assim, o mentor, olha, não precisa teorizar, não precisa dar livro, fala da sua vida, do que você vê, né? Porque essa é a conexão. E aí eram 30 minutos, a gente ia fazendo essa troca, né? E o Napkin Talk foi a nossa primeira startup falida, né? A gente desenvolveu, porque a gente veio virar uma startup. Na época tinha aquela febre das startups, né? Todo mundo queria ter uma startup. E a gente vai ter uma startup e tal. E hoje ela é um produto dentro do Knows, né? Mas a gente bebeu muito dessa estrutura, né, de desenvolvimento, quando você não souber confiar no ecossistema, alguém vai saber, de particionar, né, seccionar as doses de conhecimento que você tem, de fazer isso em comunidade, né? Então, a gente tinha uma coisa ali na dinâmica do Napkin Talk, que não era fazer uma mentoria numa sala para uma pessoa. Eram ciclos, né, de 30, 50 pessoas conversando ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. Então, tem uma coisa ali nessas regras simples, né, que fazem com que as pessoas tenham curiosidade de olhar para o outro e falar assim, nossa, o que eles estão falando, né? Então, tem uma sinergia, né, que acontece. Então, hoje o Napkin virou uma metodologia dentro do Knows, e o Knows virou um ecossistema. Aquele monte de coisa que a gente ficava, cara, o que a gente faz? Nem a gente sabia o que a gente fazia, pra falar a verdade. Nossa, mas era tão organizadinho, era tão bonitinho. A gente ficava tudo assim... detalhadozinho. Será que a gente é designer? Será que a gente é uma empresa de inovação? Será que a gente é uma empresa de comunicação? Será que a gente faz branding? Será que... A gente tinha vários desses serás, né? O que será que a gente faz, né? E hoje a gente se identifica muito como um ecossistema, né, de ações. A gente, assim como a natureza, não dá para fazer coisas muito fechadas, né? Então, a gente tem uma estrutura consultiva para marcas que querem integrar ESG, sustentabilidade nas suas propostas, né? E se comunicar de uma forma mais ética, eliminando greenwashing, social washing, né? Ou trazendo uma rede social com um conteúdo um pouco mais próximo da saúde mental das pessoas, né? Certo. Então, hoje a consultoria, ela olha para isso. A gente também tem um instituto centrado na vida, que te traz pesquisas de biomimética, levando mesmo a mensagem de biomimética e de outros elementos também da arte para a população. E a gente tem uma escola criativa, né, que é para a gente ver o profissional da área criativa hoje como o cerne das questões de solução e de problemas que a gente tem enfrentado, né? Então, como que a gente pode apoiar esses profissionais a desenvolverem um outro olhar, a terem outros parâmetros, né, outras réguas para o que eles querem fazer, né? Porque, bem ou mal, mesmo assim, não sendo uma agência de causa, não sendo um escritório de causa, a gente sempre esbarra nessa questão que putz, será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que isso é legal? Ninguém quer ser reconhecido como o vilão do rolê, né? Todo mundo tem, às vezes, até aquela marra, mas todo mundo fica um pouco, né? Gera um desconforto, assim, né? Você ser o malvado ali da questão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não vive uma sociedade utópica, onde todo mundo... Não. Tá perfeito, lindo, sim, maravilhoso, né? A gente vive uma transição. Então, como é que a gente faz essa ponte e, principalmente, lida com a crise, né? Que a gente, que é da criatividade, vive. Que será que o que eu estou gerando aqui, criando aqui com o meu processo de design, de comunicação, está impactando negativamente alguém? Né? Então, a gente abre muito esse diálogo, né? E traz ferramentas para que a pessoa consiga identificar isso também, né? Engraçado, porque o seu trabalho não me traz nenhuma característica que seja algo negativo, porque eu acho que, principalmente hoje, em 2024, essa talvez seja uma das pautas mais importantes dos próximos anos das nossas vidas, que é a sustentabilidade, é salvar o planeta de alguma forma. E aí eu fico pensando, eu conversei isso com o Chicão, e ele meio que passou uma visão assim...
não etarista, mas de que é muito mais difícil as pessoas, os empresários, a gente falando de negócios em específico, que estão há muitos anos no mercado, os mais antigos do mercado, aceitarem que essas mudanças são necessárias na empresa deles. E não só na empresa deles, mas no mundo como um todo, assim, a questão de, sei lá, de saneamento básico, de lixo e por aí vai. Como que é o desafio, o seu desafio do dia a dia para falar com esse empresário ou com essa organização que o que ele faz, o que ele está fazendo precisa ser mudado, porque aí é a minha percepção, caso ele não mude agora, ele vai ser taxado disso de alguma forma depois, vai ser regulamentado de alguma forma, como que é lidar no dia a dia com essas questões e essas negativas, que eu imagino que devem ter bastante. Tem bastante ainda. Sempre que a gente fala, assim, desse tipo de mudança, tem 2 vetores que fazem, né? 3 vetores, que fazem esses empresários mudar. O primeiro é consciência, né? Da pessoa falar assim, putz, isso não tá legal, eu quero mudar, né? Tem ainda, sim, alguns empresários que se norteiam por isso, eles querem mudar porque é melhor mesmo. Tem um outro vetor que é rentabilidade, se eu vou ganhar mais. Se eu falar que minha marca é sustentável, que minha marca é vegana, que ela não gera impacto, que ela tem a embalagem reciclável, eu vou ganhar mais. Eu vou aumentar meu valor de percepção, que é um dos lugares que o ramo da sustentabilidade tenta agregar muito valor. Né? O produto sustentável, vegano, ele ser mais caro que um produto convencional. Né? O alimento orgânico é mais caro que o convencional. Então, a sustentabilidade, por muito tempo, veio nessa vertente, né? Nesse ganho de valor. Tem o terceiro, que é o regulatório. Então, a partir do momento que o governo chega e fala assim, a partir de agora, quem não tem embalagem 100% reciclada e reciclável vai ter uma taxação de 15%. E aí, de repente, o estado de consciência de todo o mercado muda e todo mundo começa a usar reciclado e reciclável, né? Até porque 15%. Eu chutei alto. Mas, assim, esses 3 vetores, eles acontecem. Normalmente, quem está ali na esfera da consciência é a galera que vai despontar com inovação radical. Eles vão abrir o mercado. Né? Quem está na agregação de valor está no que a gente chama de oceano vermelho, está batalhando ali por um lugar, né? Porque hoje está mais saturado em relação a isso, né? Mas a regulação, ela vai chegar. Tá, isso é algo que já está acontecendo em algum momento? Uma tendência no mundo todo. Isso já. No mundo, em algum lugar, já está sendo aplicado? Já, se a gente chega na Europa, por exemplo, boa parte dos agrotóxicos aditivos que a gente come aqui, agrícola, já são proibidos lá. Né? Então, por que eles são proibidos lá? Né? Então, tem toda uma série de regulação que estabelece isso. E a gente tem visto que tem uma tendência de ter não é exatamente uma conservação ambiental, mas de ter um reparo ambiental. Né, em relação ao que é feito dentro das organizações e um cuidado social também, em relação ao que é feito nas organizações. O ambiental, por simplesmente perceber o óbvio, que é tipo, cara, se você é de uma marca de refrigerante e você usa todo o lençol freático, não tem água. E sem água não tem refrigerante. Então, parece muito simples, mas às vezes o diálogo com esses empresários não chega nem nesse lugar. Né? Tá. Porque é assim, não, beleza, mas o lençol freático vai secar daqui a 80 anos, eu nem vou estar mais vivo, então tudo bem se não tiver mais. Esse do eu não vou estar mais vivo deve ser o maior caso, né? É um dos maiores casos, porque é um espaço de tempo, né, longo. Só que terminar, por exemplo, um lençol freático em 80 anos, contando que ele foi construído em milhares de anos, assim, se a gente fizesse um trade-off econômico mesmo, não vale a pena, né? Viria assim, poxa, não vale a pena, né? Então, tem essa questão de observar o óbvio no ambiental, que é tipo, não vai ter de onde tirar, né? A matéria-prima, se você não souber fazer isso de acordo com as regras e com as estruturas da natureza, porque a fonte dessa energia, desse recurso, é a natureza, não é a gente, né? É a natureza. E pelo lado social, vem muito uma questão de que uma marca, um produto que ele gera um impacto social muito ruim, ele é imediatamente rechaçado pela população. Que é, de novo, aquela questão, assim, ninguém quer ser o vilão da história hoje. Né? Ninguém quer assumir o papel do vilão, né? E os que tentam fazer isso de uma forma muito desajeitada. Eu não sei se você lembra, assim, eu era muito fã de anime.
Cara, os vilões de anime, eles são sofisticados, sabe? Eles são muito sofisticados. Ao Sim. ponto que você olha e você fala, cara, eu queria ser esse cara. Por que ele é tão legal? Por que ele é tão mais legal, né? Ele é tão mais legal. Então tinha esse Sim. canto, assim, toda vez que eu via, rolava o vilão, eu falava, cara, o vilão, às vezes, ele parece até ser muito mais legal que o herói, sabe? Às vezes ele tem até um ponto, né? Tem até um ponto, ele tem uma razão e Sim. tal. E hoje a gente tá numa sociedade que até quem tem uma tendência a vilão faz um papel tão bobo, tão ruim, que nem o vilão mais a gente tá conseguindo ser, né? E nem ter adequadamente isso. Então, acho que tem um olhar, assim, que precisa ser expandido, né? E que ninguém quer assumir esse papel quando a gente fala do social, né? Ninguém quer ser culpabilizado por isso, né? Então, esses dois pedaços, e aí vem isso é exatamente a montagem, né, do ESG, que vem com a governança, assim, beleza, você atende social e ambiental, mas você não cuida de quem trabalha para você, né? Você tem que cuidar da sua governança, o que você faz, principalmente da liderança, para isso se manter no tempo, né? Então, tem uma tendência de olhar para isso. O ESG no Brasil, ele ainda está chegando, ele ainda está começando, a gente ainda está entendendo, assim, tem uma crescente muito grande, mas ele ainda está assentando, né, em vários lugares do mundo, a ESG já está sendo substituído por outros mecanismos, né, que ele ainda é muito quantitativo, ele tem várias críticas em relação a isso, mas cada vez mais tem vindo estruturas que vão mostrando para esse empresário, assim, olha, você quer estar certo ou você quer continuar seu negócio? Você vai ter que escolher isso há algum tempo, assim. Mas eu tô certo, tudo bem, você pode estar certo, mas você quer continuar o negócio? Porque se você quiser continuar o negócio, você vai ter que se adequar em algumas coisas. E é melhor você se antecipar a isso, né? Do que fazer isso quando vier uma regulação e você sair correndo atrás para reestruturar tudo isso, né? Então, eu parto das conversas muito nesse lugar, que é de identificar onde que esse empresário tá. Cara, esse é o cara da consciência, essa é a pessoa que tá ali na agregação de valor, ela quer ver uma vantagem, ou essa é a pessoa que tá esperando a regulação, ela não tá afim nem de entrar no assunto, né? Ela rejeita, ela tá em outra esfera, né? E aí escolher, né, as batalhas. No Nous, a gente optou por ir na galera da agregação de valor, que é a galera que está na transição. Porque os conscientes estão em falta. Sério? Os conscientes estão em falta. Eles estão em falta porque é muito difícil você iniciar esse processo? Ou é literalmente eu não me importo e vamos nessa? Não, é muito difícil iniciar esse processo. Quando a gente fala, por exemplo, regenerativo, o que a gente está falando é que a cadeia inteira de trabalho tem uma preocupação social, ambiental e ética com o desenvolvimento do que está sendo feito. Isso é muito difícil de alcançar ainda, né? Mas a gente precisa abrir isso como uma perspectiva para as pessoas, né? Mas é muito difícil de alcançar. Quando a empresa vai muito bem no ambiental, o social dela não vai tanto, às vezes vai bom nos dois vetores, mas a governança não vai, às vezes não é lucrativo, às vezes... Então, ainda tem ali uma estrutura que precisa ser montada, né? Tem alguns negócios no mundo que estão conseguindo fazer isso, né? Mas a gente conta nos dedos, assim, né? Os que estão conseguindo equilibrar, né? Mas o pessoal que está na transição mesmo, eles precisam agregar valor de marca. Eles querem entender, assim, como que eu agrego valor, né? Para fazer essa transição de uma forma melhor para o meu negócio, né? Eu acho que, não sei se isso já existe, em algum momento criar tipo uma tag igual aquele Great Places to Work, coisas do tipo, e aí, sei lá, empresa amiga do verde, sei lá, amiga da planta. Só pensa... Abraçamos árvores. Abraçadores de árvores, mas alguma coisa que coloque ele em uma categoria, que a empresa dele esteja numa categoria acima só por conta disso. E já existe planos... Porque isso aí a gente está falando de governo já, a gente está falando de Estado. O Estado que tem que criar essa solução. Mas isso é algo que aqui no Brasil a gente está conversando sobre isso ou ainda... A gente tem o Sistema B. O Sistema B ele é exatamente um selo que é dado para organizações que atendem alguns critérios, né? Não é exatamente do ESG, mas atendem alguns critérios. Ela tem uma preocupação com isso, né?
Então, o Sistema B, ele tem um desenvolvimento super legal aqui no Brasil, né? Tem uma conexão, né, com o resto do mundo. O Brasil é um dos países que desenvolve mais negócios relacionados a impacto, principalmente social. Se a gente vai lá nas bases do Sebrae, né, o segundo maior motivo de empreendedorismo no Brasil é gerar um impacto, né, na vida das pessoas, né? O primeiro Legal. é necessidade, né? E o segundo é gerar um impacto. Então, isso é um índice muito significativo, né? Se a gente vê, se a gente coloca um índice assim, de 20%, 30% de negócios realmente focando em impacto e tendo sucesso, né? A gente tem uma mudança em escala muito grande, né? Se a gente for querer tangibilizar isso. Então, o Brasil ele tem algumas características que são muito importantes dentro do mercado de sustentabilidade, né? Só que a gente ainda tem uma dificuldade do letramento, né? Então, por exemplo, o ESG chegou quase 10 anos depois no Brasil, e a gente falou como se fosse inédito, né? Então, tá, certo. E eu vi pela primeira vez a ESG há 10 anos atrás, quando eu entrei na biomimética, em 2013, quando eu fiz minha primeira formação. E aí, quando eu ouvi no Brasil, eu fiquei assim... mas por que estão falando disso? Eu fiquei sem entender um tempo, né? E aí o pessoal até falava, viu, ESG? Eu falava... não sei, não tô entendendo. Tá todo mundo falando de ESG, né? Por que de repente todo mundo tá falando de ESG? Claro, tiveram alguns movimentos, né, para intensificar isso no Brasil, mas o Brasil ele tem uma dificuldade de letramento, né, da gente entender o que realmente significa, como aplicar. Mais uma vez que a gente pega o tema, a gente acelera também, né? Entendi. Tem essa virtude. Então, a gente está acelerando, a gente está correndo e criando coisas incríveis já, né, nessa pauta. Mas a gente ainda tem essa dificuldade, assim, de acessar e de dialogar, né? Eu estudei engenharia e como eu falei, eu nunca tinha escutado o ESG, mas algumas matérias sobre sustentabilidade, sobre principalmente resíduos, basicamente o que o pessoal da engenharia entende como a parte de coleta, de sustentabilidade. Tem uma coisa muito legal que você falou sobre escassez, que eu queria saber, assim, e pode até parecer uma pergunta meio boba e engraçada, mas de verdade eu queria entender como que o mercado, vocês que vivem isso diariamente, lida com isso. Eu lembro quando eu era pequeno, eu acho que toda criança passou por isso, de seu pai chega e fala, olha, um dia o sol vai explodir e a terra vai junto. Aí você fica, não, caraca, fodeu, já era. Não, meu filho, calma, daqui a bilhões de anos, não importa, assim, você não tem essa consciência de que, não, você já foi há muito tempo quando isso acontecer. Só que quando a gente fala de escassez natural, existem prazos já, existem prazos calculados. Então, quando você apresenta isso, quando eu assisto um documentário sobre coisas relacionadas, eu assisti esses dias pela 20ª vez o Ilha das Flores, porque eu sempre assisto para ficar assim, meu Deus, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Como que é a recepção quando você chega e fala assim, então, bom, já que você, como empresário ou como, sei lá, você não está preparado para esse momento, então deixa eu te dar alguns dados. Se vocês dão esse choque, deixa eu te falar então o que pode acontecer com o seu mercado daqui a alguns anos. Hoje, o grau de... Como que eu posso dizer isso de uma forma elegante? Mas hoje, assim, o grau de afastamento que as pessoas estão criando em relação a isso é tão grande que mesmo com dado, a pessoa ela não se convence. Mesmo com esses dados alarmantes. Mesmo com dado. Você pode dar dado, você pode dar... Ela não se convence, né? Ela questiona a fonte do dado está errado, isso daí foi feito por um grupo de pessoas que querem eliminar isso daí é uma narrativa que foi criada assim, assim, assim. Então, a melhor forma de você derrubar um dado é você questionar quem gerou esse dado, né? Porque aí você não está mais falando sobre o dado, você mudou de assunto. Né? Você está falando sobre uma construção ética de um sistema institucional inteiro que foi gerada 2000 anos atrás. Então, você gera um problema insolúvel. E aí, o dado não pode vir disso, né? Sim. Então, essa é uma estratégia, assim, que a maioria tem aderido. E muita gente falando que, esse é o processo natural.
né? Isso é o processo natural do planeta, né? Ele sempre esquentou, ele sempre esfriou. Ele sempre esquentou, ele sempre esfriou, É. tal. Tem toda essa questão dessa percepção, assim, de que isso é algo fora do nosso controle, apesar, né, de serem grupos que propõem um controle total da natureza. Então, assim, tem uma dicotomia, sabe? Que é tipo assim, não, a natureza ela é fora do nosso controle, a gente não tem como controlar o aquecimento e o resfriamento, mas a minha produção aqui, Sim. ela gera isso, eu vou render isso, eu faço isso com solo, eu faço isso, nananã, eu estouro um negócio que gera chuva, eu tenho controle da natureza, né? Então, tem uma dualidade de argumento que elas não se fecham, né? Na maioria dessas pessoas, assim. E tem um outro fator que aí, essas pessoas, né, quando elas criam essas estruturas, é muito difícil por uma via racional, né? Teve uma conversa que um grande amigo meu teve com um grupo, eles estavam desenvolvendo políticas públicas, né, que envolviam preservação, né, ambiental, e um argumento que ele deu para esse grupo, e que funcionou, foi que ele falou assim, você vai fazer seu trabalho e eu vou fazer o meu trabalho. Mas daqui a 50 anos, os meus netos não terão vergonha de falar sobre mim. Uau, pesado. Já os seus netos talvez mintam. Porque ninguém quer ser o neto, né? De novo, o paradigma do vilão. Ninguém quer ser o neto. Seu avô fez a gente respirar por bomba de ar hoje. Então, esse foi um tipo de argumento que conectou, né, essas pessoas. Que é um argumento pessoal, né? Sim. Tipo, você vai pra família, né? Pra uma coisa que é um grau de egoísmo ainda, assim, né? Não importa ali se for seu vizinho padecendo no mês seguinte, né? Não tem problema, mas se fosse seu neto, né? Então, tem uma coisa de olhar para si próprio, para sua família, uma coisa oligárquica, né? Então, normalmente, esse tipo de diálogo abre ali alguns parâmetros, né? Para isso. Mas tem também uma outra fragilidade, que aí eu acho que tem que botar os dois na balança, né? Que é justamente o da galera que quer propor a solução, né? Que também tem espaço para propor algumas soluções, mas o que eu vejo hoje também é que tem um grande grupo que consegue pensar com muita qualidade criativa o fim do mundo, o Sol engolindo a Terra, Júpiter explodindo, apocalipse zumbi. Quantidade de apocalipse que tem no Netflix. Sim. Cara, de todos os sabores, tipos, cores que você quiser lá. Tem o apocalipse, sei lá, da Barbie, da guerra, né? Sim, Aquela coisa. Tipo, tem para todos os lados, sabe? E esse mesmo grupo tem uma dificuldade imensa de pensar o que acontece depois disso. O que acontece depois do fim do mundo? Né? Se a gente pergunta assim, o que é o mundo que funciona? Né? O que é o mundo onde as coisas são justas, como a gente imagina que elas têm que ser? Então, tem uma crise de imaginação acontecendo nesse grupo. Então, para mim, eu até falo assim, a gente não vive uma crise climática, a gente vive um paradoxo climático. Né? Porque boa parte dos problemas climáticos hoje são feitos por um pequeno grupo e eles detêm a solução também, tanto de parar como de renovar, né? Principalmente na matriz energética, isso é nítido. Sim. Isso é nítido, assim, né? De quem produz ali o combustível fóssil, quem depreda, tem investimentos em renovável. Né? Isso é nítido ali nas matrizes energéticas. E né? eles tomam as decisões também, igual o caso agora de Alagoas. Alagoas? De Maceió, né? De Maceió. Sim. Desculpa. De Maceió. Aquilo tava na cara que aquilo podia acontecer. Aquilo foi premeditado, tipo, e vai acontecer. Vamos fazer mesmo assim? Vamos fazer mesmo assim. Então tá na mão de quem? Quem é o responsável por isso? Por que a gente não culpabiliza e por que essas pessoas não estão sendo responsabilizadas? Ah, não, foi uma causa natural. Não foi. Você manipulou 100% do que aconteceu ali. Então, Então, tem muito isso, assim, eles têm... Hoje eu ouvi uma frase que é muito isso, assim, né? Quanto maior o pecado, maior a catedral. Na história é um pouco assim. Certo. Então, assim, eles têm o grande pecado e a grande catedral também. Né? Por isso que é um paradoxo pra gente. Putz, a gente vai ter que falar com essa galera? Vai, só que a gente tem que chegar com essa galera com um imaginário. Sabe? Que não pode ser um imaginário combativo, tem que ser um imaginário justo. E como é que a gente imagina uma coisa assim?
Se a gente é o tempo todo impactado pelo fim. Como é que a gente imagina? E aí, por isso que, de novo, eu volto lá pro profissional da área criativa, né? O cara que tá lá produzindo, a pessoa que tá escrevendo roteiro, tudo isso, assim. A gente propõe imaginários para as pessoas. Mas se a gente não souber abrir as perspectivas desse imaginário, a gente também não tem força para ir lá neles e falar assim, cara, não é sobre isso. Olha, tem esse argumento, mas você já imaginou se a gente chegasse nesse lugar? Então, esse lugar, hoje, a gente tem uma dificuldade de imaginar. Coletivamente mesmo falando, assim, é muito... Eu gosto muito de fazer essas perguntas para as pessoas, né? O que acontece depois? Né? Aí, 5% me falam assim, que continua o apocalipse, sabe? Vamos lá, ó, deu ruim, papocou, tá, o zumbi, nananã, tá. E depois, o que acontece? Aí as pessoas brigam, aí nananã, é sempre uma sequência, sabe? Então, mas se a gente quer ver um mundo diferente, como é esse diferente? Como é que a gente pode escrever isso, né? Um amigo meu botou no Midjourney, né? Tipo, cria um mundo onde o ser humano está em harmonia com a natureza, onde as pessoas conseguem ter justiça, onde elas vivem de forma feliz, né? Em equilíbrio e tal. E aí veio uma imagem de uma floresta invadindo uma cidade completamente destruída, e das pessoas andando com roupas super simples, assim. Então, tipo, aquele pós-apocalipse do Wall-E, né? Sim. Quando ele leva a primeira arvorezinha, tal, que tá tudo destruída, a floresta tá crescendo. Aí ele falou, tá, vamos mudar o descritivo, né? Todos os descritivos que ele ia fazendo, de aprofundar, de falar de forma mais poética, de inserir dados e tal, traziam todas as nossas estruturas humanas completamente destruídas. Né? Então, tem um viés aí, né? Da gente conseguir imaginar a destruição da cidade, mas a gente não saber o que repõe a cidade. O que vai além de uma cidade, né? A cidade foi um mecanismo criado há 2000 anos atrás para que a gente conseguisse fazer trocas sociais, comerciais e manter a espécie, né? E foi muito bem sucedido. Né? Foi muito, muito bem sucedido, mas... Sim, criou a sociedade que a gente está hoje, tudo criou mais. Toda essa estrutura. Os sim. problemas e as partes boas também, né? Mas é como o William MacDonald fala, a Idade da Pedra não acabou porque a pedra acabou. Foi porque a gente desenvolveu tecnologia, desenvolveu outras coisas. Qual é a tecnologia que a gente tem que desenvolver agora? Sabe? Para essas próximas estruturas surgirem. Porque a gente não sabe imaginar elas mais. E aí, para mim, o ponto central do paradoxo é esse. A gente tem pessoas bem intencionadas que não sabem imaginar mais o futuro. E a gente tem pessoas mal intencionadas que são muito eficientes. Entendi. Né? E aí vira um paradoxo, que a gente tem que esperar essas pessoas eficientes também proporem respostas. Será que é sobre isso, né? Então, eu nem sei mais sobre o que a gente está falando, né? Porque eu entro nesse assunto e eu começo a pirar com isso. Assim, há muito tempo eu tenho pensado sobre pirante, isso. É 100% pirante mesmo. É muito, muito legal isso que você falou, e principalmente o negócio do Midjourney, porque todos os apocalipses climáticos, assim, na cultura pop, todos envolvem uma destruição em massa de natureza dentro de alguma cidade. Você assistiu The Last of Us, a série? Não vi, porque eu fui ficando pirada com essa ideia do fungo, né? Melhor não, né? Aí eu falei, não vou assistir, mas eu vou assistir. É porque envolve fungo. Eu não assisti tudo, eu assisti uns pedaços. Mas você sabe mais ou menos, Sei então, do Cordyceps lá e tal. Tem isso, tem, sei lá, Blade Runner, tem... Todos esses têm uma paradinha que uma cidade foi destruída, tem novas... a natureza tá lá dentro agora, e aí a gente não sabe lidar com ela, e por aí vai. Mas aí você falou que o seu trabalho, e eu acho que até o nosso, eu acho que o trabalho de todo mundo é tentar conscientizar ao máximo que a gente precisa buscar soluções, talvez, de políticas públicas, para um convencimento, e esse convencimento pode vir no amor ou na dor, né? E que não seria bom se chegasse na dor, mas que ela pode vir também, né? Eu conversei aqui com o Chicão e eu perguntei para ele uma coisa e ele deu uma resposta, e eu queria também saber a sua opinião. Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente chega sempre num ponto de que existe um personagem que é, sei lá,
é aquele senhor de terno, o executivo. E ele é o conhecedor do problema e também o fazedor, o executor desse problema. Não está na hora da gente repensar como a gente lida com o capitalismo dentro do mundo, nas formas de consumo, nas formas do tanto que a gente gera de produtos inúteis e produtos porque quando você vai ver números de plástico tudo, você começa a ficar meio doente, assim, pirado na cabeça. Então, em algum momento tem dentro da biomimética, ou, enfim, talvez na biomimética, algum plano, algum planejamento, alguma estrutura que fale, que reconverse sobre como a gente lida com o capitalismo hoje, do consumo e da superprodução das coisas, das usinas. Como que seria uma solução? Me salva, Carol, me salva desse inferno. Me salva. Isso sou eu falando pra biomimética também, me salva. Engraçado, tem. A biomimética, ela tem, antes da gente entrar na metodologia, a gente tem uma coisa que a gente chama de elementos essenciais, né? Que se chama ethos, reconexão e emulação. Emulação é o nome que a gente dá para realmente imitar a natureza, né? A gente chama emular ao invés de imitar, porque emular é como se a gente fizesse pelo mesmo motivo que a natureza. Imitar é imitar. E imitar a natureza é muito difícil, né? Porque a tecnologia dela, a estrutura, a finalidade, a natureza gera vida, né? Como é que eu vou fazer um microfone gera vida, né? Sim. Então, a gente emula, a gente faz pelo mesmo motivo, a gente se reconecta, porque se eu vou copiar a natureza, eu preciso me relacionar com a natureza. Que natureza que eu estou copiando? Né? Ela precisa fazer parte do meu repertório, do meu imaginário. Então, eu me relaciono com ela. Né? Vem a reconexão e vem ethos, né? O ethos é a parte ética da biomimética. Então, a gente só gera o projeto se a gente percebe que existe um benefício nítido. Tá. A partir dessa solução. Então, já tiveram projetos que não foram até o final, né? Principalmente lá no Instituto de Biomimética, porque a gente entendeu que não precisava existir aquilo. Né? Então, para que vai mudar? Para que vai existir isso? Isso não precisa existir. Certo. Então, a biomimética ela não entra no projeto. Então, todo projeto que vai ser desenvolvido, a gente faz uma espécie de uma análise de necessidade mesmo. Né? Porque qual é a sua intenção de mudar esse produto? Qual é a sua intenção de mudar essa marca? Eu quero ganhar meu valor de mercado. Justo, você tem que ganhar a sua parte Mas qual o impacto você quer gerar com isso? Isso realmente tem que existir? E se a gente entende que não, a gente não faz o projeto. Tá. E aí pode ir para inovação convencional. Né? Que é uma coisa assim... eu também não vou proibir a pessoa, não vou ser a juíza, né? Do tipo, olha só, você não é ético o suficiente pra gente trabalhar com você. Né? Também não é sobre isso, porque não é nosso lugar. Mas é de indicar, assim, a gente na biomimética tem acesso a diversas tecnologias e inteligências, e isso tem que ser muito pensado quando a gente vai colocar pra prática, né? Quando a gente vai botar pra jogo, isso tem que ser muito pensado, né? E aí, por isso que eu acho que é tão natural pra mim falar sobre o pensamento do criativo, né? Uhum. Porque tudo isso é desenhado, o hiperconsumo, ele é desenhado numa mesa de projeto. Ele não aconteceu por acaso. Não foi por acaso. Muita gente acha que é por acaso, né? Não é. Tem uma galera estudando psicologia comportamental, tem uma galera estudando marketing, tem uma galera estudando supply chain, tem uma galera estudando distribuição. Tem times de 30, 40, 50 pessoas pensando num produto. Não é por acaso. Que ele tem a forma que tem, a cor que tem, que ele é vendido da forma que é vendido, para a pessoa que é vendido. Nada disso é por acaso. Então, sensibilizar esses times é um caminho que a gente tem também para justamente repensar, né, essa estrutura do hiperconsumo. Né? E o hiperconsumo, para mim, hoje é uma das características da vida moderna, né, que mais chama atenção, porque... quando a gente atrela o consumo, que o consumo ele é uma coisa comum de todo animal, né? O termo animal, né? O animalia, né? O sem ânima, né? Foi dado porque ele precisa consumir. Ele não tem energia própria. A gente não é tão bom quanto as plantas, que têm sua própria energia, né? Produzem sua própria energia. A gente tem que consumir a energia do outro. Né? Então, isso é um movimento. Né? Só que a partir do momento que a gente associa isso, que é um movimento natural, com estratégias emocionais que são moduladas, aí a gente gera uma estrutura assim que
tem sido bem danosa, né? E o consumo digital também, que a gente pensa Sim. muito nas coisas, né? No Uhum. físico. Mas o consumo digital também, né? Ele engatilha no mesmo lugar, né? Ele puxa a gente no mesmo lugar, que é um lugar instintivo, né? Do ser humano. E isso tem que ser repensado, né? A gente tem que falar, se a gente identifica que boa parte dos males que estão acontecendo estão vindo disso, como é que a gente responsabiliza quem gerou isso? Né? Isso é uma grande questão, assim. Por isso que eu acho que o papel do Estado ele é importante, né? Porque quando o ser humano precisa de um consenso amplo, né, não é a empresa quem vai dar, não é um negócio que vai dar, né? Não é um clube ali que vai dar. Sim, sim. Né? A gente tem mecanismos de acordos amplos, né? Que é onde o Estado opera, né? Mas é muito difícil culpabilizar essas pessoas. Uhum. É muito difícil você falar que... porque eu acho que o princípio desse capitalismo agressivo o princípio não, mas talvez a desculpa principal estamos gerando empregos, estamos gerando tendências, estamos gerando novas oportunidades. Porque a gente colocar, sei lá, eu não sei se você viu isso recentemente, uma mulher, eu não sei se ela é chinesa, japonesa, mas que ela vende produtos no TikTok em um segundo, assim, tipo, olha isso aqui, tal. Ah, muito engraçado e tal, etc. Mas, assim, se você não enxerga isso, assim, algo parecido com uma escravidão, assim, eu acho que você tá no caminho errado, porque ela tá presa a um sistema, um algoritmo que foi criado por pessoas, né? Pessoas entenderam que isso, quando a gente vai falar de marketing, vai falar de redes sociais, a gente entende que tem um algoritmo, a gente entende que esse algoritmo ele é alimentado o suficiente para diminuir ainda mais o tempo de retenção que a pessoa tem ali dentro de um conteúdo e tudo mais, fazendo com que o consumo dessa tecnologia, sei lá, transforme 20, 40, 50 vezes mais do que um consumo normal. Eu até conversei ontem com o Marcos, da Gin Digital, ele estava aqui ontem, e aí eu falei, cara, eu me policio muito para eu não ficar viciado nas coisas. É difícil, lógico. Pô, isso aqui tá comigo o tempo todo e tal. Mas uma vez que eu realmente fiquei assustado comigo mesmo, foi quando eu descobri o TikTok. Quando eu descobri o TikTok, eu fiquei, nossa, olha que legal. Ih, olha a criança caindo. Ih, olha o animal. Olha o cachorrinho latindo. E você vai. Não sei o que. Do nada, tava escuro. E era de dia. E eu tava assim, e minha esposa assim, deitada também. E a gente assim, eu fiquei, meu Deus, sabe quando bate aquela consciência assim, errada, que você fica, cara, alguma coisa tá acontecendo. Existe uma associação ou algo que tem a ver com os problemas da natureza, os problemas climáticos, etc., com esses problemas que são sociais também, porque isso que é um problema social. Sim. Não direto. Aí é tipo, fonte sou eu, minha percepção, né? Não tem exatamente eu não conheço um livro, uma fonte, um lugar, mas é muito do que eu percebo, né? O que faz o ser humano ter grande sucesso na natureza, porque assim, a gente, né, é uma espécie que tem 8 bilhões de indivíduos e a gente faz um processo de comunicação em massa que eu consigo dialogar com uma pessoa no Japão como se ela estivesse do meu lado, assim. Então, a gente tem mecanismos que fizeram a gente ter muito sucesso, né? E isso acontece porque a gente se adapta muito bem. Né? O ser humano, ele é um bicho muito adaptável. Né? Então, quando tem lá aquela moça no TikTok vendendo em segundos, isso é uma resposta natural. Né? Então, quando entra lá o TikTok, agora não é mais 1 minuto e 30 segundos de vídeo, é 2 segundos de vídeo. Tem uma acomodação e, de repente, tem um grupo que vai se adaptar àquilo e vai ter sucesso. Né? Então, essa é uma característica que a gente tem, de adaptar, né, muito rapidamente e de acomodar essa adaptação ao longo do tempo. E, na minha visão, esse tipo de uso, né, de rede social, de tudo isso, começa a virar um gerador de problema a partir do momento que ele distrai a gente sobre o que precisa ser feito. Né? A minha nutricionista, que é a minha nutricionista, que eu adoro ela fala muito isso pra mim, Netflix, rede social, não é descanso, é distração.
Então, assim, verdade. quando a gente vai para uma rede social, a gente está se distraindo. Né? Às vezes a gente está com uma finalidade, né? Eu entro lá porque eu quero ver um conteúdo que é legal, quero escutar lá a cafeteria, apresentar, né? Integrar com o meu conhecimento. Né? Então, assim, a gente às vezes vai com finalidade, né? Sim. E isso é muito bom, porque a gente usa a melhor parte da nossa adaptação de comunicação, que é a troca de conhecimentos, faz com que a gente amplie, né, nossa capacidade de pensar, de observar o mundo, né? Isso é muito bom. Diversidade é uma coisa muito boa para aumentar a resiliência. Qualquer ser vivo, né, usa de diversidade para aumentar a resiliência, né? Mas a partir do momento que eu entro lá no looping do vídeo, que repete 150 vezes e eu não percebo mais o tempo passando, e eu chego num ponto que eu não consigo mais interagir sem ter esse mecanismo, aí é uma coisa a se pensar, porque isso desvia, né, o nosso foco do que realmente importa, né? E aí eu não estou dizendo que a gente, como indivíduo, vai resolver o problema da mudança climática, né? Tipo assim, agora Carol e Mustafá, como pessoa, vão resolver a mudança climática fazendo reels de 2 minutos. Não, a gente não vai resolver dessa forma, né? Mas eu acho que reconhecer que isso existe é um começo. Reconhecer quem está gerando os principais impactos é outro começo, né? A gente falou bastante sobre empresas e tal. A gente precisa reconhecer que eles geram mais impacto que a gente, pessoa física, né? Sim. PJ, eles geram muito mais impacto. Então, reconhecer quem faz isso e participar, né, sensivelmente é importante no momento que a gente está. E aí, quando a gente se distrai vendo coisas que não acrescentam tanto, acho que precisa ter uma reflexão, sabe? E aí, eu sou muito... eu tento ser, na verdade, muito equilibrada, muito harmônica, né? A gente no Nous entra em diversas empresas, a gente tem essa fala de puxão de orelha, mas a gente tá lá, cara, vamos fazer uma embalagem melhor, você só consegue reciclar? Vamos fazer reciclável então, sabe? Vamos trabalhar na transição, assim. É aquela coisa, a gente sonha com o futuro, mas o pé tá no chão, a gente sabe a realidade das coisas, né? Eu falo tudo isso, mas eu tô aqui, uso tecnologia, adoro tecnologia. Então, é muito, assim, da busca desse equilíbrio, né? Então, se nosso hábito ajuda a buscar um equilíbrio e a gente conecta com isso, é legal, né? Se não, aí eu acho que é uma coisa para pensar, né? E às vezes as reflexões vão acontecer no mundo todo, assim, você viu? Parei de usar o Instagram, mudança climática, melhorou, né? Tal. Mas vão fazer a gente perceber outras coisas também. E isso é uma parte importante, né? A produção de conteúdo, então eu imagino que ela deve ser o maior aliado do seu trabalho, né? Porque eu imagino que seja muito importante você concorrer com pessoas que, às vezes, essa distração, né, que você falou. De você concorrer com essa distração, de você aparecer lá também lembrando, opa, e aí fulano, como é que tá a sua consciência aí? E para as empresas, vocês conversam sobre isso, do tipo, não, a sua comunicação também tem que estar alinhada com essas mudanças que você está fazendo? A gente conversa bastante, né? Todos os clientes que chegam na gente vivem muito essa crise, né? Eles já chegam falando assim, eu não concordo com como as coisas são feitas, eu nem queria estar fazendo esse trabalho aqui de digital, mas fulano quis, então eu vim. Então, eles entram muito com esse discurso, né? Do tipo, eu não quero participar disso, né? Eu acho errado, não quero participar. E aí, muito do que a gente faz é de fazer uma analogia a um ambiente físico, né? Você pode entrar no ambiente físico falando alto, gritando, derrubando a estante, chutando a mesa. Você pode entrar gritando com todo mundo. Você pode entrar popstar, você pode estar discretamente. Tem várias formas de você entrar numa sala, né? E o digital, ele é a forma que a gente chega, a forma que a gente entra. Então, o que a gente faz para assegurar assim, que as marcas vão conseguir ter uma comunicação, né, estruturada nisso, é de sustentar dentro dos valores de marca deles, né? Então, a gente faz um trabalho profundo de valor de marca, a gente vê qual é a pegada de comunicação deles, e a gente vai fazendo isso paulatinamente até a gente conseguir encontrar a tribo dele dentro dessa rede.
né? Porque, sim, existem pessoas dentro das redes que estão buscando diálogos desse tipo, né? Nem todo mundo da rede está buscando o trendsetter ali, né? Que é a pessoa que lança a tendência. Tem a galera que tá assim, mas tem uma galera que não, né? Então, tem uma diversidade de público e a gente vai meio que cavando ali naquele algoritmo até conseguir encontrar o lugarzinho desse posicionamento. E muito do que a gente fala, né, também para os nossos clientes nada de crescimento exponencial, nada da métrica da vaidade, né, que a gente fala. Famoso, isso. fazer uma dancinha, coisa do tipo. Seguidores e tal. Então, assim, a gente tem um compromisso, né? Certo. Então, assim, você também não vai mudar de ideia no meio do processo, beleza. Então, a gente tem um compromisso junto, né? E aí, isso ajuda também a gente a ter o tempo necessário para achar o lugar de posicionamento deles dentro das redes, né? Então, acaba sendo um trabalho quase artesanal, assim, que a gente vai fazendo de diálogo. A gente usa os mecanismos muito parecidos, né? De uma agência, mas a gente realmente trabalha a informação e a entrega, né? Para as pessoas que querem receber aquilo, né? Então, esse que é um diferencial. E principalmente qualificando muita informação, né? Então, a gente tem cliente que chega até a gente porque a gente conhece profundamente, né, a área de desenvolvimento humano, né? Então, a gente fala sobre os atributos com muita profundidade, né? E aí, eles pensam assim, poxa, em outra agência eu teria que explicar tudo isso. Aí, às vezes, a pessoa escreve mecanicamente para se aderir à estrutura da rede social, mas fere os valores, né? Então, a gente tenta achar um equilíbrio nisso, né? A gente tem conseguido achar com os clientes um equilíbrio para que eles tenham essa presença, mas é um combinado, assim, a gente faz um livrão, assim, faz um workshop, um livrão, né, com os clientes, assim, olha, é assim que a gente vai trabalhar, combinado, aperta a mão e tamo junto, né, tamo abraçado junto aqui, né, para descobrir. Então, o seu trabalho é meio que quebrar a empresa mesmo, assim, de quebrar, não quebrar, não tô falando de quebrar a empresa. Não quebra a empresa. De quebrar talvez o ego, algumas amarras, alguns preconceitos. Seu trabalho desculpa a palavra quebrar, estou me retratando aqui. Senão faz o corte só. Seu trabalho é quebrar, né? É quebrar, a gente quebra muita gente. Não, mas é meio que quebrar, assim. Tem um pouco disso. Desconstruir. Você vai fazer aquele omelete desconstruído, que é só um omelete meio feio, assim. É isso, então. Mas é feito com amor, né? Claro. Não, mas vai muito para esse lugar, assim, de realmente construir em outros espaços, né? Para que eles tenham fala. Mas tem um processo de desconstrução, de quebra mesmo, assim. E tem sempre um desafio. É impressionante. Sempre quando a gente fala assim, olha, a gente vê que você tem uma grande oportunidade se você falar assim. Aí eles, me dá uma semana. Deixa eu pensar sobre isso, né? Porque tem um desafio, né? E a gente sabe, assim, a gente é muito sensível quando a gente vai conversar com eles, porque é uma tomada de decisão difícil, né? Porque tem uma quebra mesmo, né? Mas sempre dá certo. Mas o é difícil é porque, na maioria das vezes, isso vai contra a cultura do negócio dele? Ou é contra o status quo que é meio isso? É porque ele não acha pessoas fazendo igual, né? Entendi. Tá. Então, ele vai tomar uma decisão que a gente brinca e fala que é meio pílula vermelha e azul do Matrix, sim. Sabe? Então, tá todo mundo tomando a outra, né? Aí você... Né, tem uma coisa assim, eu acho que todo reposicionamento de marca gera um frio na barriga, né, dos clientes e de todo mundo, né, mas quando a gente traz nessa perspectiva, eles conseguem ver o impacto social, né, às vezes o impacto no discurso sobre a natureza, né, e isso gera um senso de compromisso, então sempre tem uma coisa assim, nossa, amei isso, mas calma, né, deixa eu ver, e aí tem um tempinho de acomodação, né. Entendi. Mas quando embarca, aí flui super legal. Legal. A área que você atua, existe uma militância muito forte de pessoas que para muitos são considerados extremistas, tipo a galera que sobe lá numa placa gigante, pinta tudo e tal, joga tinta, etc. Eu tô falando assim, não sei se eu tô colocando todo mundo no mesmo barco, você e eles e todo mundo que fala sobre natureza, inclusive o Ripão que abraça a árvore. Eu imagino que tá todo mundo meio que junto nessa, com abordagens diferentes. Mas, fazendo um pouco de advogado do diabo, só para eu entender assim um pouco mais, como que vocês enxergam
essas iniciativas mais extremistas, né? Tipo a Greta Thunberg e... É Thunberg o nome dela, né? E entre outros. Como que vocês enxergam como pessoas que trabalham para uma mudança de desenvolvimento humano e natural e tudo mais? Polêmico, né? Agora eu quero saber de verdade. Essa galera tá toda errada, mas ou não, ou vamos nessa, como é que é? E eu gosto de olhar, assim, o extremista, ele é complicado em qualquer lugar, né? Aquela coisa assim, quando puxa demais, quer dizer que quando soltar, vai demais pro outro lado também, né? Então, assim, o extremista, ele tem uma função de gerar um desconforto, né? Que é importante nos dias de hoje. Que a gente tá meio anestesiado, assim, né? Com o conforto tira do da mundo. inércia, pelo menos. A gente tá numa inércia muito grande, né? Nesse início de século, assim. Então, ele tem essa função de tirar, né? Mas ele vai dar um efeito rebote ali do outro lado também, né? Então, o extremista, eu vejo o trabalho do extremista diferente do ativista. Tá. Né, o ativista, ele é uma pessoa que ela vive uma perspectiva, né? E ela, muitas vezes, é combativa, muitas vezes ela precisa expor. E aí eu gosto muito da Joanna Macy, ela é uma teórica também da natureza, que ela fala que existe, para uma grande mudança acontecer, a gente precisa de 3 dimensões, né? A gente precisa da dimensão do ativismo, que é justamente a galera que faz assim, ó, não, chega, deu. Sabe, daqui, tipo, eu não uso mais produto cheio de parabeno, eu não uso mais agrotóxico, eu não vou mais tratar mal as pessoas no meu ambiente de trabalho, porque eu quero crescer. Chega, não vou fazer isso. Né? Então, o ativista, ele é a pessoa que ela põe a mão assim, deu, não quero, não faço. Mas não necessariamente é esse grupo que vai propor mudança. Tá. Então, a função deles é justamente de acusar, assim, ó, não, aqui não, né? A segunda dimensão, que é um segundo grupo que a Joana traz, é o grupo dos criativos, que é justamente o grupo hoje que está em desenvolvimento, que é a galera que vence a crise de imaginação e começa a propor as coisas novas. Então, assim, se é para parar o agrotóxico, o que a gente vai pôr no lugar para alimentar as pessoas? Tem o orgânico, tem a agricultura integrada, tem os CSAs, tem isso. A gente começa um movimento de criar coisas, né? E o que é legal na dimensão do criativo é que funciona muito como um ciclo, né, de uma floresta. Você cria, cai, vira adubo, cria, cai, vira adubo. Nem sempre, né, Napkin Talk, falecido, pobrezinho, né, virou um grande adubo pra gente conseguir estruturar nossa empresa hoje, Ele, né? ele tá no céu, ele foi pro céu dos empreendimentos. No nosso coração. Então, tem uma coisa assim, esse movimento, né, de criar, ele é muito importante, né? E aí tem uma terceira dimensão, que é da consciência, né? Que é quando a gente entende, assim, para eu fazer alguma coisa, eu preciso primeiro acessar outros lugares. Eu não vou fazer só porque eu quero. Eu tenho que acessar outras coisas, né? A natureza, as comunidades, né? Uma série de outros lugares que a gente pode acessar, né, com isso. Então, são essas 3 dimensões que geram a mudança, né? O problema, entre aspas, assim, do extremista, quando ele está no ativismo, é que ele começa a ser aquela pessoa que ela não tem proponência, né? E aí, assim, que o mundo tá ruim, vai acabar, a gente já sabe. Essa parte a gente já sabe. A gente já tem repertório suficiente, a gente já sabe que tá errado. É importante continuar acusando? Mas a gente precisa dar espaços para outras dimensões acontecerem também, né? Para isso acontecer, né? Para a criatividade acontecer, consciência acontecer, para outras dimensões também virem, né? À tona. Então, quando o extremista ele não dá espaço, né? Quando o ativista ele vira o extremista, ele fecha os espaços. Então, assim, é sobre isso. E normalmente a conversa com o extremista nunca tem uma solução, nunca tem um ponto de esperança. Sabe? Ele vai cerceando até ele fechar completamente qualquer ponto de esperança, né? Porque às vezes para ele é o caos pelo caos mesmo. Né? E ele às vezes precisa disso para se sentir útil, né? Então, o ativismo ele é saudável. O extremismo, ele já interrompe ali um fluxo de mudanças, né? E aí é a mesma coisa, o criativo, quando ele se conecta às necessidades, ele é incrível. Quando ele faz só porque ele gosta, aí a gente já
Tipo, já começa a ver assim, eu não... Por que você não faz? Que eu não gosto, não quero, não tô com vontade. Né? A gente que é da área criativa, a gente tem... Não sei se você tem isso, mas eu pelo menos tenho. Quando tô em processo criativo, vai dando uma angústia, assim, eu preciso fazer, né, esse projeto, esse produto, ele precisa aparecer no mundo, porque, não sei, dá uma angústia, assim, você sente que você tem que fazer, né, aquilo, né? E tem muita gente que corta esse fluxo. Não, é pra mim, eu não vou fazer porque esse cliente é idiota, não vou fazer por causa disso, é tudo pra mim. Né? Aí é onde corta o fluxo criativo, né? Então, tem os seus lugares, né, de luz e de sombra, né? Nisso. Pra mim, o extremista, ele é um lugar de sombra do ativismo, né? Que aí é a hora que tem que parar, assim... Cara, se você tem tanta razão ao ponto de você não dialogar mais com ninguém, aí vira aquele empresário, né? Você quer estar certo ou você quer fazer um negócio, né? Você quer estar certo ou você quer mudar o mundo? Né? O que tá acontecendo, né? Complexo. Complexo. Quando eu penso sobre um mundo ideal, viajando completamente aqui, é o apocalipse do bem aqui agora. Eu imagino, sabe o folhetinho de Testemunho de Jeová? Já Sim. viu? Porra, aquilo ali é o mundo pra mim. O Midjourney fez um desse, inclusive. Eu Quando a gente deu o input, ele fez o... Esse pra mim seria assim, porra, o mundo perfeito, um abraçadinho num urso, assim, bonitinho. E eu sei que isso é totalmente, a gente tá brincando sobre e tal, isso é impossível de acontecer, etc. Mas a gente precisa chegar num ponto de o que é o ideal, talvez. Porque o que a gente quer é o mundo lá da Testemunho de Jeová. Inclusive, Testemunho de Jeová, eu quero conversar com vocês. Porque eu tenho muitas dúvidas sobre muitas coisas. Eu acho muito legal algumas pegadas, mesmo sendo ateu. Mas, enfim. Mas esse mundo, essa vontade de ter esse mundo bonitinho, todo mundo se amando, os bichinhos e tudo mais. Mas, bom, na realidade, agora no pé no chão, quais são os objetivos? O que a gente precisa buscar? A gente já sabe que a gente está condenado, a gente já sabe que a gente é Mad Max total, daqui a pouco a gente está, né, aquele mundo horrível. Mas o que a gente tem de objetivo? A gente precisa chegar num ponto. Você faz o seu trabalho porque você precisa chegar num ponto. A galera que trabalha com sustentabilidade precisa chegar num ponto. E qual que é esse ponto exatamente? Legal. O que acontece depois que o Mad Max passou? Isso. Né? O que acontece? Bom que você falou que vai acontecer isso primeiro. Ótimo. Agora eu tô totalmente feliz agora. A gente tem que ter o nosso momento, né? De andar, assim, tipo... Mas, assim, o que eu gosto muito eu gosto muito de referenciar pessoas, né? Tem duas literaturas que eu acho muito interessantes, que é o Bruce Mal e a Mônica Bielski, né, que foi apresentado para mim por uma pessoa maravilhosa chamada Leida Ribeiro, que é daqui de Brasília, que ela trabalha com processos criativos, entre outras coisas incríveis. Mas a gente teve uma conversa sobre isso e ela trouxe essas duas pessoas. E o Bruce Mal, ele fala assim do design do mundo, né? De como que a gente desenha a vida. Né? A gente tem uma perspectiva de que a vida gerou a natureza gerou o design no seu sentido amplo, né? A construção das coisas, né? Pelos seres humanos. E ele já fala assim, não, e se a gente fizer um design da vida, né? Se a gente começa a integrar todas as perspectivas para orientar o nosso processo criativo de design, de desenvolvimento da sociedade, né? Então, ele vai trazendo uma construção, assim, de um mundo que trabalhe com premissas, né, com estruturas que não sejam mais vinculadas à sociedade, mas que sejam vinculadas a aspectos maiores, né? É como se a métrica de sucesso, né, não fosse mais estruturada dentro de uma sociedade, que é bem interessante, né, como processo. E aí a Mônica Bielski, ela fala de um termo que chama protopia, né, que aí ela narra exatamente isso, que a gente vive uma oscilação da utopia e da distopia. Ou é o mundo Testemunho de Jeová, ou é Mad Max. Né? E o futuro, normalmente, ele é construído quando a gente começa a ter um compartilhamento de pensamentos diversos. Quando a gente começa a trazer, né, o ponto de vista de diversas pessoas nessa estrutura de construção. E aí, muito do que ela vai apontando, do que a protopia pode fazer, né, do que pode ser um futuro, são ambientes mais saudáveis, né? Então, a saúde sendo usada como um marco no lugar de um PIB, por exemplo,
né? Tipo, quais são os países, os lugares. As pessoas falam muito da felicidade, de várias outras métricas, né? A saúde, ela é uma métrica que integra um mundo, se é que existe separação, mas integra um mundo humano e o mundo da natureza. Então, assim, se o rio que corre do lado da minha casa é saudável, eu sou saudável também. Minha família também é saudável, né? Então, a saúde sendo usada, assim, como um KPI mais amplo, né? A economia dando te fala muito, assim, de que um mundo que tem um futuro justo, ele tem uma estrutura muito parecida com o que a gente tem, mas ele tem uma equidade entre os acessos, né, para todas as pessoas. A economia dando, inclusive, retrata esse acesso, né? Quais são os países que têm acesso a saneamento básico, têm acesso à justiça social, à equiparação de salários, né? Então, a gente tem ali uma equidade, um piso social, e a gente não ultrapassa tetos ecológicos, né? A gente consegue desenvolver os nossos serviços, né, as nossas necessidades, sem interromper o fluxo de vida dos outros, né? Então, assim, eu no meu lugar, eu vejo o mundo, né, de um futuro não muito diferente fisicamente do que a gente tem, né, hoje, mas com as estruturas que a gente tem sendo melhor pensadas para integrar pessoas e para integrar também a natureza, né? Então, é super viável a gente ter uma cidade com concreto que seja amigo da natureza, que seja ecológico, que seja estruturado sem um dano maior. A gente tem uma alimentação limpa, uma alimentação saudável, né? Então, são premissas que são muito mais do valor do que existe do que a modificação do que existe, né? Então, acho que eu vejo muito dessa forma, né? Ou, talvez, igual aqueles animes que tem aquelas nuvens no céu. Certo. Com castelos e seres mágicos. Eu acho mais legal que o Mad Max, inclusive, não. Olha, eu acho que comer um prato de prego deve ser melhor do que Mad Max. Então, sim. O do castelo é maravilhoso. Castelo. Legal. Então o desafio, na verdade, é convencer essa fala maravilhosa para quem consegue tomar essa decisão e quem consegue aplicar. É isso, né? É esse o desafio. Tá. Entendi. A gente tá muito ferrado, assim, só... Não, até que não. Tem acontecido umas coisas muito interessantes. Me dá uma esperança. Inclusive, vamos sair daqui pelo menos rindo e se divertindo de alguma forma. Eu sou de Gêmeos, eu sempre rio da desgraça, né? Então, eu sou exatamente a pessoa. Não, mas brincadeira. Tem acontecido algumas coisas incríveis, né? O Nose, ele é parceiro de uma organização que chama The Bioleadership Project, que é lá do Reino Unido. Ela foi fundada pelo Andrés Roberts, que ele é 30% peruano, 30% colombiano e 30 e poucos por cento inglês. Né? A família dele é de raízes latinas e ele nasceu na Inglaterra. Então, ele tem uma coisa, assim, do Cone Sul dentro dele, assim, da América Latina, que é muito interessante, apesar de ser um inglês, né? E a proposição dele é de revelar as pessoas que estão fazendo coisas muito conectadas com a natureza, muito diferentes, né, ao redor do mundo. E aí tem uma organização que chama Mother Nature, que é uma... Faith in Nature, desculpa, que é uma marca de cosméticos, né, lá do Reino Unido, que ela tem uma cadeia 100% responsável, desde da extração até as embalagens, até a entrega. E eles criaram uma política de colocar a natureza como a CEO da empresa. Então, quem determina o que vai ser feito, e isso não é só alegórico, isso é jurídico. Então, eles escreveram uma cartilha ensinando como que juridicamente você coloca a natureza como a dona do seu CNPJ. Tá. E aí, quem toma as decisões sobre o que pode ser feito no negócio é a natureza. Não são as pessoas. Como? E é uma empresa próspera, ela tem crescido bastante, né? Então, eles criaram uma estrutura onde existe um CEO não executivo, que é a natureza, e o CEO executivo que ele cuida das pessoas que estão dentro do negócio, né, do seu desenvolvimento. E quem dá a palavra final é o CEO não executivo. Então, se eles têm uma política, um produto que vai interferir em processos naturais de forma, nítida, vai gerar um dano social e ambiental, o CEO não executivo tem poder de veto sobre o que está sendo construído.
Então, quando a gente gera essas tensões dentro de uma organização, as pessoas que estão lá, elas vão pensar muito nas proposições. Elas não vão fazer as coisas por uma fatia de mercado. Então, elas vão começar a desenvolver. E isso tem virado uma moda, né, lá no Reino Unido. Além da Faith Nature, tem a Mother Nature, que é uma marca de queijos veganos, que ela seguiu a mesma linha. A gente tem a Patagônia, que colocou 51% do seu capital acionista para a natureza. O Chicão falou dela, muito legal. Que é muito interessante, assim, como eles provocaram o mercado. E dentro de uma indústria que é super poluente, né, que é a indústria da moda. Então, eles têm feito um trabalho muito legal em relação a isso. E diversas outras pequenas atividades ao redor do mundo, né? Então, lá no BioLeadership, a gente junta as lideranças que estão fazendo essa mudança para que elas compartilhem e ganhem força, né? Nossa tese é que não é que grandes ideias não estejam acontecendo. É que as pessoas que têm as grandes ideias, elas não se encontram. Elas estão muito espalhadas, sabe? Então, a partir do momento que a gente vai juntando essas pessoas, a gente vai gerando um senso de esperança e de construção. E aí vão gerando soluções assim, né? O BioLeadership Project foi a organização que treinou as lideranças da Patagônia. Eles fazem um trabalho com eles há 10 anos de desenvolvimento das lideranças, né? Para eles pensarem a marca, né? A empresa, não como um corpo, né? Porque o corpo trabalha para si próprio. Né, pela saúde própria, mas eles pensarem a empresa como um ecossistema que trabalha para si, trabalha para o outro, trabalha pela prosperidade externa. Então, a Patagônia tem, por exemplo, programas de benefício a pequenos negócios nas cidades que eles operam, porque eles sabem que se eles canibalizarem os pequenos negócios, eles vão perder a diversidade das cidades. Isso gera um prejuízo cultural. Então, eles compreenderam isso, então eles agem sobre isso, né? Então, tem alguns exemplos que estão acontecendo no mundo, já em relação a isso, pessoas pensando, pessoas articulando e se unindo, né? Não é tão vistoso e brilhoso como a gente gostaria que fosse. Talvez por isso a gente não tenha esse senso do tipo, isso não vai chegar em lugar nenhum, né? Ainda mais hoje que a gente vive, a gente precisa do espanto, né? A gente precisa pra gente conseguir se conectar, né? Às vezes precisa de uma pandemia, né? Às vezes precisa shake and shock. Uma coisa mais agressiva. Assim. Mas tem muitas iniciativas dessa acontecendo, né? Entendi. Legal. Você estudou ou estuda na Nova Acrópole? Estudo também. Já tem uns 12 anos, acho. Ou mais. Eu também. Não 12 tempinho. anos. Mas porque isso é muito uma característica assim, que eu vejo muito lá na Nova Acrópole da colaboração, né? Do trabalho voluntário e tudo mais. Confiar no outro, né? De todo mundo trabalhando junto, Exato. E eu penso na Nova Acrópole porque é uma experiência recente, de poucos anos, e ao mesmo tempo, entre outras coisas, assim, por exemplo, Canis aqui em Brasília, que a gente vai fazer trabalho voluntário e que a gente faz muitas coisas relacionadas a animaizinhos. O futuro da nossa espécie, então, ele é mais colaborativo do que qualquer outra coisa, né? Porque realmente o individualismo, ele salva a si mesmo. A gente... Se eu cair no chão, eu tenho a opção, às vezes, de porra, eu vou me jogar de um lado, vou me jogar de outro, talvez eu não morra, mas se alguém me segurar, é mais safe, né? Mais seguro que eu vou sair vivo do que aconteceu o acidente. Então, pra gente chegar nos nossos finalmente, entendendo que a gente precisa estar mais junto e que a colaboração e que a união... Nossa, que bonito, né, cara? Vamos terminar bem, né, Henrique? Que a gente precisa, de alguma forma, fazer com que as pessoas, que sejam os grandes empresários, que sejam os pequenos, que seja o teu vizinho, o que for, que todo mundo precisa falar a mesma língua da salvação universal. Eu queria que você deixasse a sua despedida final, falando onde te encontrar, tudo mais, e talvez fazendo uma reflexão sobre isso também. Isso é incrível. Uma coisa muito legal na filosofia acropolitana, né, filosofia clássica, é de trazer de novo a confiança no ser humano, né? Isso para mim, assim, foi o que me atraiu, assim, que eu olhei e falei assim, peraí, tem uma parte humana que não é essa coisa egoísta, horrível, que a gente está vendo na sociedade hoje? Poxa, tem.
E a gente é colaborativo, o futuro é colaborativo, o presente também o passado também foi. Então, assim, a gente não teve nenhuma outra opção além da colaboração. E existe uma construção de uma narrativa da solidão, né? E isso afasta a gente da nossa essência, né? A gente precisa do outro intrinsecamente, assim, não é uma opção, né? E eu acho que a gente perceber que o ser humano também tem um lado dele, né, que é um lado de construção, de colaboração, e que isso é a maioria, na verdade, eu acho que é o que faz com que a filosofia seja tão necessária nos dias de hoje, né? A gente perdeu essa capacidade de sentir e de ter esperança, né, hoje. E eu gosto sempre de começar os cursos de biomimética falando assim, a gente fala do ser humano como um vírus, uma coisa horrorosa, que veio para destruir, que a gente tem que ser eliminado da face da Terra, né? Mas se a gente pegar uma turma lá, sempre que eu tô numa turma, tem 20, 30 pessoas, eu posso pressupor de cada um de vocês, se vocês estão aqui para destruir, armar contra mim, me derrubar no chão, no final um vai bater no outro, é para isso que a gente tá aqui. Então, a gente tem provas vivas o tempo todo de como que a gente quer colaborar, como a gente quer construir coisas boas, né? A maioria de nós está fazendo isso, né? Mas acessar a esperança é uma coisa difícil, né? E aí, todos esses estudos, tudo isso, inclusive vem como uma provocação para mim. Cara, como que eu acesso a esperança? Né? Que eu acho que... E aí, pensando muito em missão, né? Se a gente fala assim, cara, qual é a sua missão de mundo, né? Para que eu ficaria muito feliz se conseguisse dar pelo menos um vestígio de esperança, né? Alguma coisa de esperança para as pessoas, assim. Né? E eu gosto muito da biomimética, porque a biomimética, ela é uma metodologia da esperança. Né? Ela não é uma metodologia que pauta. Para você ter ideia, a gente não debate mudança climática no currículo da biomimética. Porque isso está posto. Entendeu? Okay. Então, as instrutoras, elas chegam e falam assim, ó, toda essa parte está posta. Eu não vou debater, não vou ensinar vocês sobre tudo de ruim que está acontecendo. A gente precisa aprender a acessar a esperança. Então, são anos, meses de formação para você aprender a acessar a esperança, né? Então, se der para deixar um convite para a galera, o que você faz no seu dia a dia para acessar a esperança? Né? Eu faço isso hoje por meio do design, por meio do Nous, por meio da minha vivência filosófica, dos meus amigos, dos compartilhamentos, né? Mas cada um vai ter uma forma, isso que é legal no coletivo humano, né? Cada um acessar a sua forma, a gente consegue gerar essa coisa do futuro coletivo, né? Então, acho que ter essa coragem de acessar a esperança também, às vezes a gente tem um pouco de medo hoje, né? Ai, que cafona, Carol, acessar a esperança. Né? Eu tenho mais o que fazer, Carol. Eu tenho mais o que fazer, tem como tempo. Parar com essa conversinha, né? Mas isso toca a gente. A gente tem, a gente sente falta de esperança, de ter esperança hoje, né? Daquele pai que olha assim, calma, o sol vai engolir a terra, mas é daqui a tantos bilhões de anos, você pode viver, né? Você pode criar coisas incríveis, né? Então calma, né? Então, acho que isso hoje é um passo que eu acho que é interessante e é o que me faz querer falar sobre isso, né? É muito legal que a gente sempre vem para falar sobre uma coisa, né, biomimética, né? Que é uma coisa técnica, mas a gente termina, né? No coração humano, numa coisa bem... mas eu acho que é o que move a gente no fim do dia, né? É o que faz a gente levantar feliz, cara, que legal, vamos acessar, né, essa esperança. E cada um acha o seu como, não tem o como certo, né? Liberdade criativa, assim, eu acesso minha esperança, sim. Qual é a sua? Massa. Qual é a próxima, né? E aí a gente vai. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Foi incrível.